sexta parte dessa nossa revisão em 100 itens da matéria de direitos humanos. Uma grande revisão que vai ajudar muito quando você estiver revisando a matéria para o seu concurso de qualquer carreira jurídica que cobre a matéria de direitos humanos. Dando continuidade, vamos para o item número 51. A regra do prévio esgotamento dos recursos internos possui algumas exceções. De acordo com o artigo 46, parágrafo 2º da Convenção Americana. Primeira exceção: não exista na legislação interna do Estado o devido processo legal para a proteção do direito ou dos direitos que se alegue tenham sido violados. Segunda exceção: não se tenha permitido ao suposto lesado em seus direitos o acesso aos recursos da jurisdição interna ou haja sido impedido de esgotá-los. E, finalmente, a terceira exceção: haja atraso injustificado na decisão sobre os mencionados recursos. Regra ou princípio do prévio esgotamento dos recursos da jurisdição interna. Um assunto que eu aprofundei bastante em uma aula do nosso curso de Direitos Humanos, especificamente na aula sobre processo interamericano para apuração da responsabilidade internacional do Estado. Neste momento, eu chamo a sua atenção para o seguinte: este princípio do prévio esgotamento dos recursos da jurisdição interna decorre diretamente de um dos princípios fundadores e modeladores do direito internacional, que é o princípio da subsidiariedade ou da complementariedade dos sistemas internacionais de proteção. Para que uma pessoa possa acessar o sistema interamericano, primeiro ela precisa dar a oportunidade para as instâncias judiciais internas de reparar essa violação de direitos humanos, evitando-se com isso a responsabilização internacional do Estado. Destaco ainda, principalmente, essa terceira exceção, que é a mais frequente. Quando ocorrer atraso injustificado na decisão sobre os recursos internos, a vítima, ou quem se considera vítima, pode ir diretamente para o sistema interamericano. Ocorreu uma sentença de primeira instância favorável à vítima. Vamos imaginar uma ação de indenização contra o Estado. O Estado recorre. Está lá o recurso de apelação tramitando no Tribunal de Justiça há 3, 4, 5 anos. Não precisa aguardar o julgamento desse recurso. Pode ir diretamente para o sistema interamericano. Item 52. O momento oportuno, o momento adequado para alegar a exceção do não esgotamento dos recursos internos ocorre quando o Estado se manifesta na fase de admissibilidade do procedimento perante a Comissão Interamericana. A alegação extemporânea é interpretada pela Corte Interamericana como uma renúncia tácita, incidindo aqui o chamado princípio do estoppel. Vejam só, essa tese do não esgotamento dos recursos internos pela vítima é considerada pelo direito internacional dos direitos humanos uma tese de defesa do Estado. Sendo uma tese de defesa do Estado, ele pode renunciá-la tanto expressamente como implicitamente. Ocorre a renúncia implícita quando o Estado deixa de arguir essa exceção ou objeção preliminar no momento procedimental adequado, que é na primeira oportunidade que o Estado tem para se manifestar no procedimento perante a comissão, que é a fase de admissibilidade. Estado não alegou isso no procedimento perante a comissão, mas alega depois lá no procedimento perante a corte, apontando que a vítima não esgotou os recursos internos. Preclusão, vedação do comportamento contraditório, incidência do princípio do estoppel. O Estado perdeu a oportunidade de alegar essa exceção ou objeção preliminar. Item 53. De acordo com a Convenção Americana, a petição de denúncia deve ser apresentada dentro do prazo de 6 meses, contados da data em que a presumida vítima tenha sido notificada da decisão definitiva que esgota os recursos internos. Cuidado com a pegadinha na sua prova. Algumas provas já colocaram que este prazo de 6 meses é contado a partir da violação de direitos humanos. Não. O prazo de 6 meses é contado
a partir da notificação da decisão definitiva que esgota os recursos internos. A partir dessa notificação, a vítima tem o prazo de 6 meses para denunciar a violação de direitos humanos perante a Comissão Interamericana. Item 54. O processo internacional, assim como o processo nacional, repele a litispendência e a coisa julgada, impedindo assim, por exemplo, que uma matéria objeto e não objetivo, objeto de petição submetida ou julgada em outra instância internacional, seja reapresentada perante a Comissão Interamericana. Existe, então, a proibição da litispendência internacional e também a proibição da coisa julgada internacional. Se a petição é exatamente com o mesmo objeto, mesmas partes, mesma pretensão, está tramitando, por exemplo, perante o Comitê de Direitos Humanos da ONU, mas lá está demorando, a vítima não pode reapresentar essa petição perante a Comissão Interamericana. Da mesma forma, se a petição já foi julgada no sistema interamericano, a vítima não pode, discordando dessa decisão, reapresentar a denúncia em um dos órgãos de tratado do sistema global. Há uma relação de harmonia que deve ocorrer entre os sistemas internacionais, evitando-se, assim, decisões conflitantes. Daí, então, a proibição de litispendência e a proibição da coisa julgada internacional. Item 55. Concluindo que o Estado violou direitos humanos, a comissão não é obrigada a enviar o caso à corte, podendo, após o relatório, e não relato, de vez em quando fica alguns errinhos aí no slide, após o relatório de mérito preliminar, simplesmente adotar o relatório de mérito definitivo, que este, segundo a Corte Interamericana, vincula o Estado. Aqui basta lembrar o seguinte: ao final do procedimento perante a comissão, a sua manifestação decisória se exterioriza por meio do chamado relatório de mérito preliminar. Se o Estado violou direitos humanos, a comissão vai indicar algumas recomendações para o Estado. Se o Estado descumpre parcial ou totalmente, e é um Estado que é parte da Convenção Americana e aceitou a competência contenciosa da Corte, abrem-se para a comissão duas opções. Ou ela remete o caso para a jurisdição contenciosa da Corte Interamericana, ou por meio de decisão da maioria absoluta dos seus membros, a comissão prossegue para tão só adotar um relatório de mérito definitivo, que, diferentemente do relatório de mérito preliminar, vincula o Estado e pode ser publicado, diferentemente do relatório de mérito preliminar, que possui natureza confidencial. Item 56. Imagine que caia na sua prova objetiva uma questão te perguntando o seguinte: candidato, candidata, o que significa, no âmbito do processo interamericano para apuração da responsabilidade internacional do Estado, o chamado EPAP? Se você não está bem na matéria, uma questão como essa pode te meter uma espécie de medo ali na prova oral. O EPAP significa Escrito de Petições, Argumentos e Provas. Está previsto no regulamento da Corte Interamericana. O EPAP é uma espécie de petição inicial, apresentada pela própria vítima ou pelos seus representantes após a notificação pela Corte Interamericana. De fato, é uma petição inicial que a própria vítima apresenta perante a Corte Interamericana após a Comissão Interamericana remeter o caso à Corte. Temos aqui um protagonismo da vítima exercendo o chamado locus standi, comparecer e atuar como parte em um processo já instaurado perante o respectivo órgão judicial internacional. Essa espécie de petição inicial perante a Corte anteriormente era apresentada pela Comissão Interamericana. Com reformas no regulamento da Corte Interamericana, a vítima alcançou uma condição de parte no processo judicial perante a Corte, e a vítima, e não a comissão, que apresenta essa petição inicial, Escrito de Petições, Argumentos e Provas, o chamado EPAP. Item 57.
A sentença da Corte Interamericana é inapelável, cabendo apenas um recurso de interpretação no prazo de 90 dias a contar da notificação, nos termos do artigo 67 da Convenção Americana. Já caiu também várias vezes. Não tem recurso. Não tem recurso contra a sentença da Corte Interamericana. Não tem como recorrer para outro órgão. Não tem como recorrer para o sistema global. O máximo que existe é uma espécie de embargos de declaração no processo interamericano, que podem ser apresentados no prazo de 90 dias, buscando a que a Corte Interamericana esclareça um ou mais pontos da sua sentença. Mas, de fato, é uma sentença inapelável, admitindo-se apenas esse recurso de interpretação, o que é um equivalente dos nossos embargos declaratórios do processo judicial interno. Item 58. É a própria Corte Interamericana que supervisiona o cumprimento das suas sentenças, a partir de relatórios com informações da vítima, do Estado e da Comissão Interamericana, diferentemente do que ocorre, por exemplo, no sistema europeu, em que o Tribunal Europeu de Direitos Humanos não tem um protagonismo na supervisão de cumprimento das suas sentenças. Quem fiscaliza mais de perto o cumprimento das sentenças do Tribunal Europeu é outro órgão chamado de Comitê de Ministros do Conselho da Europa. Item 59. O regulamento da comissão autoriza adotar medidas cautelares. Não é preciso esgotar os recursos internos, bastando denunciar a situação de risco para as autoridades competentes. 2 pontos importantíssimos sobre as medidas cautelares da comissão. Dentro do nosso curso de Direitos Humanos, há uma aula também autônoma e completa sobre as medidas de urgência no sistema interamericano. Diferentemente da competência da Corte para adotar medidas provisórias, que é convencional, está no texto da Convenção Americana, a base normativa da atribuição da comissão para adotar medidas cautelares é apenas regulamentar, salvo uma disposição específica na Convenção Interamericana sobre Desaparecimento Forçado de Pessoas. E vejam só, considerada a urgência da situação, não faria realmente o menor sentido exigir o esgotamento dos recursos internos. Basta a denúncia da situação de risco para as autoridades competentes. Último item dessa sexta parte. O artigo 63, parágrafo 2º da Convenção Americana, confere à Corte Interamericana a competência para adotar medidas provisórias. Se o caso não está na Corte Interamericana, ela somente pode atuar a pedido da comissão para conceder uma medida provisória. Se o caso, porém, já está em tramitação na Corte Interamericana, a vítima possui aquele chamado locus standi, que já fiz menção anteriormente, para pedir uma medida provisória diretamente à Corte Interamericana, mas apenas, insisto, se o caso já está em tramitação perante a Corte Interamericana. Encerramos a sexta parte. No bloco, na parte seguinte, voltamos com mais 10 itens dessa nossa revisão de 100 itens da matéria de direitos humanos.